Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o rei Zedequias como sendo modelo de crentes que não serão salvos. Eles conhecem, mas não praticam. Por que alguém vai ser condenado por não praticar? Mas ele não sabe? Sabe, mas não tinha força, ou não quis, ou não conseguiu. Então a gente precisa procurar entender essa situação. Vamos lembrar de quem foi o rei Zedequias, o último rei de Judá antes do cativeiro. Com ele a cidade foi totalmente destruída, o país totalmente destruído e arrasado, e ele foi levado para o cativeiro. Foram vazados seus olhos, ele ficou cego e depois ficou no cárcere até o final da sua vida, até morrer. O Zedequias nasceu com o nome de Matanias, era filho do rei Josias. Ele teve um pai bom, o rei Josias, mas ele se aproveitou da situação, se embrenhou pelos caminhos do pecado e na esperteza ele foi colocado como rei pela Babilônia, para ser um súdito da Babilônia, obedecer à Babilônia. Mas ele se revoltou e, por fim, a Babilônia veio e a cidade foi destruída. E o rei Nabucodonosor quis dar a ele uma punição muito severa para servir de exemplo aos demais. O rei Zedequias foi o último. Nunca confundir com o rei Ezequias, que foi anterior a ele, foi um rei muito bom. Portanto, o rei Zedequias, o último, ele é homenageado em Israel até hoje, na cidade de Jerusalém, porque existe uma caverna que foi provavelmente feita ou ampliada pelo rei Salomão na época da construção do templo, mas essa caverna não leva o nome de Salomão. Essa caverna é chamada Caverna de Zedequias e foi reaberta recentemente em Israel. Quando estive em Israel, nem de longe sabia disso, mas hoje se poderia visitar essa caverna de Zedequias, uma grande caverna onde se escavaram aquelas pedras que foram utilizadas na construção do templo pelo rei Salomão. E nessas cavernas, então, o rei Zedequias entrou para fugir do cerco da Babilônia. Mas não adiantou, porque quando ele fugia já estava relativamente longe, lá nas campinas de Jericó. Ele foi apanhado, preso e tudo se cumpriu. Vamos a Jeremias 38 para podermos entender um pouco dessa personalidade e do caráter de Zedequias. Um homem que foi volúvel a vida inteira, não seria no fim que ele teria uma atitude digna. Infelizmente, nós temos visto assim presidentes da República que prometem muita coisa e políticos que prometem coisas boas, mas eles não têm coragem de cumprir. O rei Zedequias era um que foi volúvel a vida inteira. Ele se vendeu, ele ia para cá, ia para lá. Ele não tinha um rumo definido, ele não tinha uma personalidade assim firme e não era no final que ele conseguiria. Então preste atenção a isto, porque é fundamental. O crente que passa a vida inteira, chove não molha, crente morno, de qualquer jeito. Não é no final da vida que ele vai se consertar, se tornar um crente fiel, fervoroso. Não vai conseguir. Guarde isso, que é fundamental. Meus irmãos, você tem sido meio barro, meio tijolo até hoje. Se você souber que Jesus volta amanhã, de hoje para amanhã, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você que foi volúvel a vida inteira, nunca se firmou como Deus quer,
não é de uma hora para outra que você vai se firmar. Não espere que de um momento para outro, você que viveu morno espiritualmente a vida inteira, que algo vai acontecer, vai fazer um milagre de você se transformar numa pessoa firme a ponto de ser salvo. Não vai. Não vai conseguir. Então, o rei Zedequias mandou chamar o profeta Jeremias. Ele conhecia Jeremias, reconhecia, valorizava o Jeremias e sabia que Jeremias era usado por Deus. Ele chamou Jeremias à sua presença para perguntar algo do que Deus queria dizer. E ele então disse: ô profeta Jeremias, eu vou te perguntar uma coisa, consulte a Deus e me diga a verdade, não encubras nada. O Jeremias disse: mas se eu disser a verdade, você vai me matar. Ele jurou secretamente a Jeremias: tão certo como o Senhor vive, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que querem a tua morte. Interessante. Jurou secretamente. Um homem que não tinha palavra, passou a vida inteira como um político pusilânime, bandeando para cá e para lá para agradar este ou aquele, ou buscar esse apoio aqui ou ali ou acolá. Um homem que passou a vida inteira assim. No final, ele jurou ao Jeremias secretamente. Isso aí já mostra o caráter dele. Não adiantou nada porque ele também não protegeu o Jeremias. Ele jurou e, como normalmente acontecia, ele não conseguiu cumprir a palavra dele. Infelizmente, há muitos crentes assim. E Jeremias então disse: bom, eu vou dizer a verdade da parte do Senhor. Preste atenção e ouça. Se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma e essa cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa, se te renderes voluntariamente. Então, pode se render. Isso vai ser o caminho de Deus para você. Mas Deus também alerta: se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será essa cidade entregue nas mãos dos caldeus, eles a queimarão e tu não escaparás. Aí disse o rei Zedequias ao Jeremias: eu tenho receio dos judeus que se passaram para os caldeus, que já se renderam. Não suceda que eles me entreguem nas mãos desses judeus e eles escarneçam de mim. Olha que coisa passava na cabeça dele. A minha reputação, eu vou ser preso junto com os judeus que estão lá e eles vão ficar zombando de mim. Eles estarão bem porque se renderam voluntariamente à Babilônia e eu vou estar preso, eles vão ficar zombando de mim. Como é que vai ficar a minha reputação? Eu na cadeia lá na Babilônia preso e os judeus fora rindo de mim. Olha que coisa, hein? Jeremias disse: não te entregarão. Ouve, te peço, ó rei, a palavra do Senhor, segundo a qual eu falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas se não quiseres sair, essa é a palavra que o Senhor revelou: eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e por tua culpa, essa cidade será queimada. Então, disse Zedequias ao profeta Jeremias: tá bem, eu ouço, eu recebo essas palavras, mais ou menos, mas não diga para ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que eu falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, o que ele disse a ti, nada nos encubras. Então dirás a esses príncipes:
apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas a prisão, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhe segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Jeremias ficou no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. Aparentemente, ele ficou preso. A cidade de Jerusalém já estava cercada. O rei Zedequias quis um conselho da parte de Deus. Ele não conseguia entender a gravidade da situação. Jerusalém estava cercada, já não havia mais água, não havia comida, a comida já estava acabando. E ele foi consultar, o que eu faço? E o profeta Jeremias diz da parte de Deus a verdade. Isso seria o caminho de salvação para ele. Se te renderes voluntariamente, os babilônicos vão te tratar bem. Essa cidade não será destruída. É bom a gente lembrar que já estava no final do reinado de Zedequias, que foi de 11 anos. No início, ele começou colocado pelo rei da Babilônia, prometeu, jurou fidelidade. Ao longo desses 11 anos, ele foi infiel e não obedeceu o rei da Babilônia. O rei da Babilônia veio para cercar Jerusalém e castigar o rei Zedequias por causa da rebeldia dele. Mas o profeta Jeremias diz da parte de Deus para ele se entregar, porque os babilônicos iriam tratá-lo bem. E então este era o caminho que Deus estava indicando. Mas a sensatez também mostrava que não tinha a mínima condição de resistir ao cerco. Mas a história mostra que o rei Zedequias achou que ele era o espertalhão, ele era o máximo. Então ele tinha um caminho escondido, secreto, pela caverna de Zedequias, e ele iria fugir e passar a perna nos exércitos da Babilônia, que não o veriam. Bobeira dele, ingenuidade. Ele, por causa disto, não se entregou. A cidade foi entregue, foi arrasada, destruída e, por fim, ele teve uma situação pior do que se fosse morto de uma vez. Ele foi torturado com tudo que podia para se torturar. Primeiro, ele amarrado com grilhões, passaram na frente dele todos os filhos e as mulheres e os babilônicos foram matando um a um, todos os filhos dele e as mulheres dele também na frente dele. Depois furaram, isso ele estava vendo, depois furaram os olhos dele e ele ficou então cego e foi levado acorrentado para lá nas prisões da Babilônia, trabalhar duramente como escravo cego, e assim até que ele morreu. Foi uma tortura muito grande que impuseram ao rei Zedequias para que aqui na terra ficasse como exemplo para os demais. Agora vamos entender a aplicação disto no Novo Testamento. O cativeiro é o inferno, equivalente ao inferno, a condenação eterna. Crentes estão na iminência de irem para o inferno pelo que praticam. Não praticam nada de bom, gostam do mundo, passam o dia na televisão, no celular, amando dinheiro, não servem a Deus, não amam o Senhor, não se dedicam às coisas de Deus, não evangelizam ninguém, não cuidam de ninguém, não têm compromisso com a igreja, mas eles acham que por acreditarem em Jesus e de vez em quando irem à igreja que eles serão salvos. E não é pela iminência da volta de Jesus que eles vão mudar. Não mudam. O Brasil está sofrendo, coisas vão acontecer no mundo inteiro, estamos nas vésperas do arrebatamento. Esses crentes como Zedequias vão continuar do mesmo jeito. Crentes acomodados, mornos espiritualmente. A experiência mostra que quem foi a vida inteira
titubeante, vacilante, pusilânime, resistente a Deus, não é no leito de enfermidade que vai mudar a sua atitude. Não é na iminência da morte, não é na proximidade da volta de Jesus que a pessoa vai mudar. Infelizmente, a maior parte dos crentes desviados vai continuar. Infelizmente, a maior parte dos crentes assim mornos irá para a perdição. Infelizmente, a maioria deles não se voltará para o Senhor. A dor vem sobre o Brasil, mas a maioria dos crentes assim não mudará o seu caminho. É triste a gente pensar nisto.